Tudo bem? Como é que foi a semana? Tranquilo? Amém. Todo mundo está com a revista na mão, é a aula número 2. Abra aí, por favor. Hoje eu não vou usar data show, até para não fugir muito da revista. Eu coloco o data show, acabo querendo falar mais do que o cara está falando. Então, só procurar a aula número 2 aí. Antes de tudo, aí onde você está mesmo, feche seus olhos, cubra suas cabeças. Senhor Deus e Pai, graças nós temos por essa manhã, Senhor, por esses momentos breves de reflexão, de estudo, na sua presença. Toma cada um de nós aqui nas suas mãos, abençoa nossas mentes, guarda-nos. Senhor, aqueles que estão a caminho, com as suas mãos, que eles possam chegar em paz e segurança, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, o tema da aula hoje, plano acima de todos os planos. Aula 2, com um texto bem pequenininho, Romanos 12, versículo 2. Então, por favor, Romanos 12, versículo 2. Vamos abrir lá. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Tem 10 segundinhos para a gente parar de escutar barulho de página. Romanos 12, capítulo 2. Aliás, capítulo 12, versículo 2. Interessante que ele colocou só um versículo aqui. Que ele vai dizer assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos ler de novo, todos juntos? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Simples, rápido e objetivo, né? E como é que vai começar a abordagem aqui na revista? Tá? No segundo parágrafo aqui na introdução, mesmo sabendo que neste mundo teremos aflição, às vezes é difícil ter bom ânimo. Romanos 12, 2. Então, mesmo sabendo que neste mundo teremos aflição, conforme diz João 16:33, às vezes é difícil ter bom ânimo. As pessoas do mundo acabam nos convencendo que o que vemos ao nosso redor é tudo que há, e que nada há que seja maior ou mais sublime para aqui. Isso é uma briga que eu tenho particular com o nosso tempo. Somos tentados a imaginar que aquilo que vemos, aquilo que é palpável, aquilo que está aos nossos olhos, é a única coisa que existe. Gerações passadas não eram assim, pensavam diferente de nós. Tinham perfeita, talvez não tão perfeita, sim, mas a impressão mais convicta de que existe algo maior do que isso. A nossa geração pós-moderna, ocidental, caiu na armadilha do materialismo, e nós todos somos frutos disso, mais ou menos, ou em forma, como eu posso dizer, formas mais fortes ou menos fortes, e tendemos a acreditar que só aquilo que nós vemos com nossos olhos, só aquilo que nós podemos tocar, aquilo que nós podemos perceber com nossos cinco sentidos, é tudo que existe. Ou não é isso que é passado por nós na escola, passado no cinema, na televisão, tudo. Que só o que existe é o que eu posso ver. É isso que ele está falando aqui, ó. Repete de novo. Olha só, as pressões do mundo acabam nos convencendo que o que vemos ao nosso redor é tudo que há, ou é tudo que existe. E que nada há que seja maior ou mais sublime. Assim, nossa preocupação se reduz até que vivamos num mundinho tão diminuto que passamos a pensar que toda a preocupação deste universo seja o nosso bem-estar e o nosso conforto pessoal. Porque eu acreditei tanto nessa balela materialista. Olha só, todo mundo, tá? Ninguém é culpado disso. Nós vivemos numa geração
é materialista. Nós entramos numa escola, escutamos 200 professores, gente, eu sou professor, então eu vou falar, idiotas, materialistas, que vão pregar que tudo o que existe é o que eu vejo. E nós internalizamos isso e acabamos pensando que tudo realmente se reduz ao que eu estou vendo. Então tiramos toda a esfera espiritual e metafísica da realidade. Eu acredito que tudo é fantasia. E eu vou para a igreja, eu vivo na igreja, eu oro, eu leio a Bíblia, mas ainda não consegui internalizar isso. Por isso, muitas vezes, eu acredito, como ele está dizendo aqui, que só isso existe. Agora eu vou dizer algo que vai ofender 10 em cada 10 minutos aqui. Inclusive a mim. Abre no Salmo 127. Pode ser que não ofenda, mas vai provocar a mim também. Salmo 127. Versículos 3. 127, versículo 3. Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre, seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Agora o detalhe do versículo 5. Feliz o homem que enche deles a sua alma. Já deles o quê? Ele está falando de quê? Filhos. Concordamos todos? Feliz o homem que enche de filhos. Herança do Senhor são os filhos. Beleza? E quantos de nós, olhando para 2 gerações passadas dos nossos avós, todos os nossos avós tiveram 15 filhos, 12 filhos, 20 e poucos filhos. E nós, na nossa geração, temos um filho. Nenhum filho. E qual a justificativa idiota que nós damos, todos nós, estou me incluindo? Mas aí eles não pensavam em criar, eles não pensavam em dar toda a justificativa material. Toda a nossa geração se influenciou de forma tal que eu tenho, igual essa passagem, umas 20 na Bíblia dizendo: filhos são bênção, abençoar a casa com muitos filhos, e toda a nossa geração quer ter um filho. Não quer ser abençoada. Eu sabia que ia incomodar 10 de cada 10, porque eu estou incluído, eu não tenho filho. E pago o preço por isso até hoje. E a nossa justificativa mas esses nossos avós, nós somos capazes de achar que eles são ridículos, porque eles não pensavam como vamos sustentar, enquanto um tal de Jesus dizia: não andeis ansiosos por que haveis de comer, por que haveis de beber, por que haveis de vestir. Nossa justificativa material não casa com a Bíblia. Só que nós fomos criados numa geração que é materialista, nem percebemos. Desculpe incomodar todo mundo com isso. Mas aí, vamos voltar. Volta de novo no texto de Romanos 12, versículo 2. Não vos conformeis com este século. Deixa eu abrir uma outra tradução aqui rapidinho. Romanos 12, está falando diferente, com outras palavras, a mesma coisa. Nova Almeida atualizada. Não vivam conforme os padrões desse mundo. O padrão desse mundo é ser materialista, é pensar só no material, pensar só naquilo que eu vejo, naquilo que eu consigo palpar e principalmente naquilo que eu posso sustentar. Enquanto Jesus está falando: não andeis ansiosos, eu estou dizendo: eu vou andar ansioso. Eu vou pensar no meu futuro, o que eu haverei de comer, de beber, mas ele está dizendo: olha só, não vos conformeis. A palavra não vos conformeis não quer dizer que eu vou andar inconformado. Ontem a gente conversou sobre isso. Não é isso. Eu não vou ser conforme os padrões deste mundo. Eu não vou pensar como esse mundo, eu não vou agir como esse mundo, e não vou viver como vivem as pessoas do mundo. Continuando na revista, então, já no último parágrafo, essa percepção dolorosa de que um mundo maior, fora do nosso controle, zomba do nosso pequeno universo, mexe com a nossa vã esperança, frustra nossos desejos egoístas e desafia nossas ilusões. Isso acontece porque nossa natureza pecaminosa insiste
convencer de que ninguém deveria viver para algo mais do que para a presente vida. É muito interessante esse detalhe que ele vai colocar. A nossa natureza pecaminosa nos convence de que ninguém deveria viver para algo além do daqui, da nossa presente vida. Isso que ele está falando. O nosso pecado nos convence de que tudo se limita a isso. Aqui, quem já não escutou essa balela 1000 vezes em milhares de lugares diferentes, só existe isso daqui. Como é que é? Morreu, acabou. Alguém já ouviu essas conversas fiadas? É engraçado, interessante, que gerações anteriores à nossa, até o século XIX, pelo menos, se você falasse isso, ele ridicularizaria você, porque você pensa que só existia esse mundo material. Agora, nós facilmente absorvemos isso. E acreditamos, alguns mais, outros menos, que realmente só existe isso daqui. Até nós, quando estamos com aquela raiva, nada acontece conforme tudo a gente quer, não, isso aqui é bobeira, acabou. Não. A percepção de que existe uma realidade maior, superior, por isso sobrenatural, está sobre o natural, é o que deve permear a nossa vida. Por isso não vos conformeis com esse presente século, ou não vivam conforme o padrão deste mundo. Beleza? O silêncio impera, né? Ninguém falei, beleza, que bom, né? Então, ele vai colocar no item 1 dele ali, onde se acha o plano. Fomos então, o segundo parágrafo aí nesse primeiro item, perdão, onde se acha o plano. Fomos convencidos de que o mundo faria sentido sem o Criador. A loucura e o caos em que está mergulhado o mundo ao nosso redor já começam a ser considerados naturais. E distraídos, concordamos com os incrédulos. Nesse que a gente está falando, a gente está tão mergulhado nessa loucura, nesse mundo materialista, que distraído, começamos a concordar com eles, que só existe isso daqui, mesmo que de boca para fora a gente fale que não. Às vezes nossos pensamentos nos levam a pensar, não, é só isso aqui mesmo. Ou a gente desconsidera a natureza sobrenatural, distraído, concordamos com os incrédulos, que nossa existência também é sem sentido e miserável. Se eu creio, se eu internalizo a ideia de que o mundo é só o que eu posso ver, só o que eu posso tocar, daqui a pouco eu estou acreditando realmente que do nada veio tudo sem uma força geradora, Big Bang, ou que nós somos descendentes de chimpanzé, ou que o mundo vai acabar quando o Putin apertar o botão vermelho, nada mais vai acontecer, então não tem sentido nenhum para a vida. E se a vida não tem sentido nenhum, o que eu estou fazendo aqui agora? Se não existe um padrão a ser seguido, se não existe um projeto a ser concluído, se não existe uma razão para estarmos aqui, se não existe um Criador, se não existe um Senhor da vida, por que eu estou aqui agora? Mas por mais que isso, por que eu não vejo o cara com a habilidade e falo, pô, meu pai está velho, não tomo dele? Que diferença faz? Não tem regra a ser seguida. Não tem projeto, não tem Criador, não tem Senhor, não tem nada. Se a nossa vida se basear só no que eu vejo, no que eu percebo com meus 5 sentidos, qual o sentido da vida? E por isso esse mundo é tão vazio. E por isso ele vai dizer, não vivam conforme os padrões deste mundo. Item A, ainda na primeira, aqui na página 5. Leitura devocional da Bíblia. Primeira dica dele de como achar esse plano. Deus não pretendeu que a leitura da Bíblia funcionasse simplesmente como um sedativo para mentes inquietas. Eu estou nervoso, estou desesperado, a mulher vindo para acalmar o coração. Não, vai escutar uma musiquinha. Não, a Bíblia não é para isso. Mas que acordasse a nossa mente. E o modo como se lê a Bíblia que determina a diferença. E a maneira correta é a sua leitura
devocional. O que é devocional? O que é ser devoto? Quem nunca ouviu falar, você é devoto de santo, não sei das quantas, devoto. Exatamente, sua leitura é devotada. Você se submete àquilo que você está diante de ti, ou seja, a palavra de Deus. Você sabe que a Bíblia é a boca de Deus falando com você. Não é uma atitude meramente intelectual. Existe sim a necessidade de uma leitura intelectual da Bíblia, para quem vai procurar um estudo, quem vai, beleza. Mas diariamente uma leitura devocional. O Senhor fala comigo. Quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Quer ouvir a voz de Deus audível? Leia em voz alta. Leia a Bíblia. Todo dia. Todo dia. O dia todo. É assim que Deus fala com as pessoas. É assim que Deus fala comigo. E é assim que a minha mente é transformada. Veja, há uma discussão. Quem nunca ouviu esse tipo de discussão? Jogos de videogame violentos geram uma violência. Com muito contato com aquele tipo de coisa vai gerar essa violência em si. Conversa, eu jogo também, eu sou calminho, não olhe que ela vai estourar. Mas com certeza, a leitura da Bíblia, você ouvir a voz de Deus todos os dias, vai transformar a sua mente, vai sintonizar a sua mente à mente de Deus. Essa aqui é a intenção. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação da sua mente. De qual a maneira mais eficaz de você renovar a sua mente? Ter contato com a mente de Deus. Através do que? Da palavra de Deus, o próprio Deus falando contigo. Como você conhece uma pessoa? Ouvindo fofoca daquela pessoa? Não, conversando com aquela pessoa. Então converse com Deus todos os dias. Ore e leia a Bíblia. Já vou virar a página. Já estou de olho no relógio. Assim, ler devocionalmente a Bíblia nos aproxima de Deus, como que numa conversa em que ouvimos a sua voz ensinar sobre diversos temas de relevância prática. Assim, ter devocionalidade à Bíblia, ler devocionalmente a Bíblia, nos aproxima de Deus e nos vai ensinar sobre vários temas de relevância prática. A Bíblia vai nos ensinar a viver tudo. Mas tem coisa que a Bíblia não fala expressamente. Lógico que não. Eu fico há 2000 anos, nunca ia falar de internet. Eles não sabiam que a Rússia existia. Poucos tiveram contato com China. Porém, entenda uma coisa, de todas as palavras, a Bíblia toda você pode guardar. Você deve. Para agora, guarde essa frase. Não há nada de novo debaixo do sol. Pois não há modernidade. Nada mudou. O ser humano continua o mesmo ser humano desde que foi criado. O grande problema do mundo continua sendo o pecado. E a grande solução para o mundo continua sendo Jesus. Bota isso na sua cabeça. Leia a Bíblia, você vai compreender todo o mundo, ou toda a realidade do mundo através da Bíblia Sagrada. Amém? Então vamos seguir. Item B, que ele vai colocar aqui, ainda na página 6, sobre o que trata o livro. Se eu vivo uma vida meramente material, e eu acredito que o ser humano é o máximo que existe nesse universo, e eu vivo só para mim, isso ainda atrapalha a minha leitura bíblica. Porque quantas pessoas vão dizer que a Bíblia fala do homem, ou que fala sobre o amor de Deus ao homem? Não, a Bíblia fala de Deus. O homem é secundário na história da Bíblia. Aliás, o homem é secundário na história da humanidade. Isso a gente vai perceber daqui a pouquinho. Mas a Bíblia tem uma finalidade, mostrar a glória de Deus. E no segundo parágrafo desse item ele vai colocar: essa glória manifesta no estabelecimento do seu reino, na criação de um povo para adorá-lo e servi-lo. Por fim, na destruição do mal desse mundo e na recomposição da ordem das coisas pela obra redentora do Senhor Jesus, seu Filho. Tudo que acontece é para que a glória de Deus seja manifesta. Toda a leitura da Bíblia, tudo que está escrito
escrito na Bíblia, é para manifestar a glória de Deus. Cara, mas até o pecado do homem, até a queda, sim. E a glória de Deus se manifesta no perdão daquele pecado, na obra redentora de Jesus. E aqueles que vão para o inferno manifestam a glória de Deus na sua justiça. Tudo é manifestar a glória de Deus. O amor de Deus ao homem é para manifestar a glória de Deus, não é porque o homem é bonzinho. Muito pelo contrário. Tudo na Bíblia, tudo na história da Bíblia, tudo na história da humanidade é manifestar a glória de Deus. E vai se revelando na destruição do mal e mais à frente, no consumar dos tempos, na recomposição da ordem das coisas pela obra redentora de Jesus. Deus é o assunto da Bíblia. Deus, não eu, Deus, não Davi, Deus, não Paulo, Deus, não Pedro, Deus, não Moisés. É o assunto central da Bíblia. Por isso eu me dirijo à Bíblia devocionalmente, porque ali o próprio Deus se apresenta a mim. E eu vou de joelhos na presença de Deus, aprender com Ele como viver. Ainda nesse mesmo parágrafo, no finalzinho da página. E a convicção dominante proclamada de Gênesis e Apocalipse a respeito dele é que, por trás e por debaixo de toda a aparente confusão deste mundo, Deus tem um plano. A história humana é o registro da realização desse plano. E essa frase no finalzinho, eu amei. A história é a história dele. A história é a história de Deus. Por isso, aí vamos usar aquela frase bem idiota, ele fala, professor de história, materialista, marxista, é uma fraude, sempre vai ser uma fraude, porque ele não consegue compreender que história é a história de Deus e não do homem. E é bom que a gente compreenda isso. Tudo que acontece nesse mundo é a história de Deus. Ele é o Senhor da história. Ele deu o início, Ele dá continuidade e Ele tem um fim já programado. E a minha forma de entender tudo que acontece na minha vida é compreender que Ele é Senhor de tudo. Por isso, não vos amoldeis aos padrões desse mundo, renovando a sua mente. Um dia, o sindicato foi fazer história para me fuzilar no paredão com uma roupa do Che Guevara. Eu estou perdido. Esse plano é bom e tem dois que ele coloca aqui. Claro que o plano é bom, mas ele coloca um detalhe interessante. Conseguimos desafiar e rejeitar o plano de Deus. Isso é possível. Eu desafio o plano de Deus, eu posso rejeitar o plano de Deus, mas não conseguimos escapar dele. E a história da redenção é exatamente isso. Né? Pessoas e mais pessoas rejeitando o plano de Deus, tentando escapar do plano de Deus, mas não conseguindo escapar. O plano de Deus sempre vai ser perfeito, nas imperfeições do homem. Mesmo na tentativa de fugir desse plano, eu posso rejeitar, eu posso não aceitar, eu posso fazer pirraça, bater meu pé no chão, mas eu não vou escapar dos planos de Deus. Ainda assim, o desafio de aceitar de bom grado o plano divino permanece. A resposta, portanto, é enxergar a vontade de Deus sobre nossa vida da forma como ela é, ou seja, boa, perfeita e agradável. Cara, a vontade de Deus, o plano de Deus é bom, perfeito e agradável. Contudo, é bom. Beleza. Perfeito? Beleza. Agradável? Para mim? Não necessariamente. Veja, a história de José. O plano de Deus na vida de José era bom, perfeito e agradável? Foi agradável para José? Pode ser que o plano de Deus na nossa vida não seja tão agradável para nós, é agradável para ele. E o que importa é ele. Mas não vai ser muito agradável para nós, muitas
E aí que mora o problema. O nosso problema. Contudo, nós não vivemos conforme o padrão desse mundo que busca uma vida agradável, que busca uma vida feliz, que busca o bem-estar. Nós não nos amoldamos ao modelo desse mundo, mas renovamos a nossa mente no poder do Espírito Santo. Ou nós não estamos fazendo nada aqui. Segue o jogo. Onde eu parei? Isso só é possível quando consideramos a bondade de Deus. E o que nos acalma o coração é saber que Ele é bom. Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. E tem três. Qual é o plano? Afinal, além de eu conseguir acabar na hora certa. Mas então qual é o plano? Na página 7, lá no começo, bem simples. Deus espontaneamente decidiu criar tudo que há. Como Criador, fez tudo para o seu próprio deleite, para a manifestação do seu santo caráter. O plano de Deus é manifestar o seu caráter através de toda a sua obra. É se fazer conhecido. É ser reconhecido entre as nações, entre toda a sua criação. O plano de Deus nunca foi frustrado, nem por Gênesis, nem por pecado. O plano de Deus jamais vai ser frustrado. O plano dele é ser manifesto, ele quer ser manifesto. Finalzinho ainda dessa mesma página. O pecado humano não consegue frustrar o plano de Deus. Deus estabeleceu um modo em que o próprio pecado é parte desse plano. E qualquer desafio à vontade revelada de Deus é usada para ele, para o avanço do seu plano. E aí ele vai usar o quê? Um bom exemplo disso é a história do propósito de Deus na vida de José. Quando ainda muito jovem, José foi vendido pelos irmãos para o Egito. Muitos anos depois, José revela que entendeu que as suas experiências do passado, incluindo o mal que havia sofrido, faziam parte do plano de Deus. Compreender que até o mal, até o pecado humano, até a loucura que está acontecendo nesse mundo agora, faz parte do plano perfeito, bom e agradável de Deus. O quanto isso é chocante para a mentalidade humana. Cara, o ponto de fazer tudo aquilo está dentro do plano bom, perfeito e agradável de Deus. O Kim Jong-un, o Nicolás Maduro, essas loucuras todas que acontecem estão dentro do plano perfeito, bom e agradável de Deus, que eu não consigo compreender agora. Não consigo ver. De jeito nenhum, nem tentando. E muitas vezes acontece na nossa vida pessoal, não são possíveis de ser compreendidos racionalmente, porque eu só me limito àquilo que eu vejo e sinto. Mas eu entendo que Deus é bom o tempo todo, Deus tem um plano perfeito o tempo todo, a sua vontade é boa, perfeita e agradável, mesmo que eu não compreenda. Porque eu não amoldo o meu pensamento, a minha forma de pensar, a minha forma de ver o mundo aos padrões deste mundo. Eu não aceito o materialismo. Eu não aceito que a realidade é só isso aqui. Eu sei que existe algo acima de tudo isso. E eu sei que Deus tem um plano bom, perfeito e agradável. E esse é o nosso grande consolo. Talvez, vou falar igual Paulo, não é o Espírito de Deus, sou eu falando. As gerações passadas tinham mais tranquilidade em obedecer a ordem de ter muitos filhos, porque tinham essa perfeita consciência. Não é só isso aqui, Deus vai prover. Quando a gente já ouviu gente muito mais velha, não, Deus vai cuidar. Mas vai ter mais o 18º filho. Deus cuida. E a dificuldade que nós temos de compreender isso, de falar isso, de pensar dessa forma, mal da nossa geração. Ninguém se veja como perigoso dessa. Eu sou o pior, eu não tenho filho. Aí na página 7, o Calvário, na segunda coluna lá em cima.
do Calvário, contudo, Deus anulou o pecado de Israel, como previsto, e nem mesmo a maior iniquidade do homem, matar Jesus. Se você pensar em algo mais perigoso do que Deus se fazer homem, vir à terra para pregar, e os homens pegarem e matá-lo. Mas nem esse grande pecado, nem a maior iniquidade do homem, não frustrou o plano de Deus para a redenção do seu povo. Em vez disso, tornou-se um meio para cumpri-lo. Foi absolutamente criminosa a crucificação de Jesus? Sim, absolutamente criminosa. Fugiu dos planos de Deus? Não. Era compreensível naquele momento exato da crucificação? Não. Nem os 12 ficaram desesperados, se esconderam. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Depois ele aparece aos 12. Ele sobe aos céus, um dia voltará. É absolutamente incompreensível para a mente humana e para a mentalidade desse mundo, essa realidade superior. Por isso, não vos amoldeis ao padrão deste século, deste mundo, mas renovai a sua mente pelo poder do Espírito Santo. Na hora da crucificação, ninguém acreditava que ia dar certo. Humanamente, impossível. Se eu creio que só existe isso aqui, já era. Não vos conformeis com este presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então, nem o maior pecado humano pode frustrar o plano do Senhor. Nem o meu, nem o seu, nem Faraó, nem Roma, nem Hitler, nem ninguém. Vamos abrir Tiago 5, versículo 11, rapidinho, vamos chegar lá. Consideramos felizes os que foram preservados. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Eu não preciso falar da história de Jó, todo mundo já ouviu. Todo mundo sabe pelo que ele passou. Jó, naquele momento que passava por aquele sofrimento, tinha noção do que estava acontecendo no mundo espiritual? Não. Ele não sabia. Ele não sabia que Satanás havia entrado na presença do Senhor e feito um desafio. Ele não sabia o que viria. Ele só sabia que estava passando aquele perrengue todinho. Ainda assim, confiou no Senhor. Não vos amoldeis ao padrão deste século. Quando ele fala deste século, é deste mundo. Não tenham sua mente, sua forma de pensar e de ver a realidade igual ao mundo. Renovai a sua mente no poder do Espírito Santo de Deus. E a hora está passando. Perguntas até aqui. Não brigue com o coleguinha, um de cada vez. Vejo as pessoas aqui escutando, quando muito é um falando com o outro. Não, você. Eu sempre faço essa questão. Se ninguém está perguntando nada, ninguém está falando, ou todo mundo entendeu tudo, ou ninguém entendeu nada. Qual é o caso agora nesse momento? Tranquilo, senhor? Beleza. Vamos seguir. Deixa eu só falar isso. Voltando naquela questão que eu levantei lá no começo, e realmente parece, a mim incomoda, tá? É essa grande facilidade que nós temos na nossa geração
na nossa geração, de dar desculpas materiais para as coisas que nós deixamos de fazer. Quando eu falo nossa, estou me incluindo, estou me colocando em primeiro lugar do mais errado, do nosso medo de fazer as coisas, incluindo ter filhos. Nossas respostas para não fazer são sempre materiais. São sempre materiais. Isso é muito complicado. Mas é o mal da nossa geração, que a gente vai ter que vencer. A gente vai ter que vencer, vai ter que ensinar a próxima geração a superar isso. Porque daqui a pouco, se a próxima geração não tiver filhos, acabou. Acabou a igreja. Enquanto isso, os muçulmanos estão tendo 15, 16 filhos. 30 filhos. Eles casam com 3 mulheres exatamente para ter mais filhos. Essa é a razão por que eles fazem isso. Eles compreendem essa realidade melhor do que nós esquecemos. Nós deixamos passar. Mas que isso não só esse, foi só um exemplo. Isso é só um exemplo. Mas eu lembro muito bem, quando eu inventei a ideia de ir para a África, eu só ouvi cuidado com a bola. O pessoal continua com medo de morrer. Isso é ridículo. O estão com medo de morrer. É ridículo. Enquanto isso, nós estamos ouvindo. O pastor postou essa semana de um irmão nosso que morreu agora no Quênia. Esses irmãos que vão para lá, eles não estão nem aí. Eles estão lá dispostos a morrer mesmo. E a nossa geração pós-moderna, ocidental, tem pavor. Nós temos pavor. A pandemia nos mostrou um monte de coisa. Principalmente que somos medrosos. Ter consciência da realidade é uma coisa. Ter medo da morte é outra. Não vos amoreis ao padrão deste mundo, porque esse mundo seja covarde, esse mundo viva só para ele. E ele tem amor à sua vida. Quem deseja preservar a sua vida, perdê-la. Agora, aquele que perder a sua vida por mim, achá-la. E quem é que vai fazer isso? Aquele que não amoldar a sua mente aos padrões deste mundo. Desculpa, o desabafo. Vou de novo falar com o Paulo. Não é o Espírito falando, sou eu. Talvez seja, não sei. Vamos lá. Para concluir, e a gente poder liberar aqui. Na parte da conclusão, já na última página, aqui a página no caso é a 8. A confiança na bondade de Deus e que fará a manifestação do seu plano ser um alívio, mesmo quando dói. Saber e conhecer e ter certeza da bondade de Deus é que vai fazer que a manifestação do seu plano seja um alívio na nossa vida, mesmo quando dói. Que paradoxo louco, que loucura para a mentalidade humana. Resistir a todas as tentações desse mundo, a tudo que vem acontecendo, mesmo quando dói, saber, é o plano de Deus, é o nosso alívio. Volta de novo na história de José. Ele tinha certeza de que Deus estava com ele. Ele passou todo aquele terreno imenso. No final, ele soube ver. Naquele sofrimento, Deus estava agindo o tempo todo na minha vida. Ele vai dizer para os irmãos, não, foi Deus que fez que tudo isso acontecesse. Mente renovada, mente transformada, distante dos padrões do mundo. Talvez, quando nós compreendemos isso, possamos então viver mais plenamente aquilo que Deus quer para nós. Isaías 55. No versículo que ele colocou aqui, 8 e 9. Eu não estou usando uma tradução muito diferente. Mas vai dizer a mesma coisa. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. E os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos
de vocês. Os pensamentos de Deus são muito mais altos do que o meu, muito maiores e melhores do que o meu, e são às vezes incompreensíveis para mim. Só que a minha mentalidade humana e o meu pecado faz com que, se eu não compreendo é porque é mentira, e eu não aceito, eu não me submeto. Veja que a palavra submissão para esse mundo é um palavrão, é um crime hediondo. Não! Os pensamentos e projetos e propósitos de Deus são muito maiores do que o meu, eu não consigo compreender. Se eu não compreendo, eu me submeto a eles, aliviado por saber que é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, mesmo que doa em mim. E muitas vezes dói. Mas o padrão desse mundo diz: não, eu não vou sentir dor, eu não vou sentir tristeza, eu não vou sentir perigo, eu vou me aliviar. Não! Eu vou me submeter à boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. A aplicação. Entenda que o fator decisivo na história do mundo, o propósito controla em a chave que interpreta o plano eterno de Deus. Então, entender que o que controla esse mundo é o plano perfeito de Deus, é a forma perfeita de Deus para interpretar a realidade. Tudo está de acordo com o plano de Deus. Eu não vou me amoldar ao modo de pensar do mundo. Não. Então não vou me desesperar. Eu não vou me preocupar. Eu vou entregar tudo nas mãos de Deus. Eu sei que é um plano bom, perfeito e agradável. Amém? Amém. Vamos terminar. 46. Daqui a tempo a gente tomar o nosso café. Vamos orar, por favor? Por favor, pode. Surgiu uma pergunta.